Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 147. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.p.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, que acredito será de mais fácil acesso para você. Os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Reis, capítulo 5, também 2 Crônicas, capítulos 7 e 8, além do Salmo 65, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Reis, capítulo 5. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributo e ficaram-lhes sujeitos durante todo o tempo de sua vida. A casa de Salomão consumia diariamente para o seu sustento 30 coros de flor de farinha e 60 de farinha, 10 bois cevados e 20 de pasto, 100 cordeiros, além de veados, gazelas, gamos e as aves cevadas. Salomão dominava em toda a terra, além do rio, e sobre todos os reis dessas regiões, desde Tafsa até Gaza, e estava em paz com todos os povos vizinhos. Judá e Israel, desde Dan até Betsabeia, viviam sem temor algum, cada qual debaixo de sua vinha e de sua figueira, durante todo o tempo que reinou Salomão. Salomão tinha 4.000 manjedouras para os cavalos de seus carros e 12.000 cavalos de sela. Os intendentes, cada um no seu mês, proviam as necessidades de Salomão e de todos os que se sentavam com ele à mesa real, de modo que nada lhes faltava. Por seu turno, levavam também ao lugar onde fosse preciso cevada e palha para os cavalos de carga e de montaria. Deus deu a Salomão a sabedoria, uma inteligência penetrante e um espírito de uma visão tão vasta como as areias que estão à beira do mar. Sua sabedoria excedia a de todos os orientais e a de todo o Egito. Ele era o mais sábio de todos os homens, mais sábio do que Etã, o Esraíta, do que Emã, Chacol e Dorda, filhos de Maol, e sua fama espalhou-se por todos os povos vizinhos. Pronunciou 3.000 sentenças e compôs 1.005 poemas. Falou das árvores, desde o cedro do Líbano até o ísopo, que brota dos muros. Falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinham pessoas ouvir a sabedoria de Salomão, da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Quando Hirã, rei de Tiro, soube que Salomão fora ungido rei em lugar de seu pai, enviou-lhe os seus servos, pois Hirã fora sempre amigo de Davi. Salomão, de seu lado, mandou a Hirã a seguinte mensagem: Sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo em nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que teve de sustentar, até o dia em que o Senhor pôs os seus inimigos sob a planta de seus pés. Agora, porém, o Senhor deu-me paz de todos os lados. Não há mais inimigos nem calamidades. Por isso, penso em edificar um templo em nome do Senhor, meu Deus. O Senhor, com efeito, falara disso a Davi, meu pai, nestes termos: Teu filho que farei sentar em teu lugar no trono. Ele é que edificará um templo para o meu nome. Dá ordem, pois, aos teus servos, que me cortem cedros do Líbano. Meus operários trabalharão com os teus e pagarei a estes o salário que pedires, pois sabes que não há ninguém entre nós que saiba cortar árvores como os sidônios. Hirã, ouvindo a mensagem de Salomão, encheu-se de grande alegria e disse: Bendito seja o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para governar esse grande povo. Em seguida, mandou responder a Salomão: Recebi tua mensagem. Farei tudo o que desejas acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Meus servos as descerão do Líbano até o mar, e dali as farei conduzir em jangadas até o lugar que me designares. Ali as desatarão, e tu as mandarás receber. De teu lado, corresponderás aos meus desejos, fornecendo víveres à minha casa. Hirã deu, pois, a Salomão tanta madeira de cedro e de ciprestes, quantas ele quis. E Salomão deu-lhe 20.000 coros de trigo para o sustento de sua casa, bem como 20 coros de óleo bruto. Isso fornecia Salomão a Hirã cada ano. O Senhor tinha dado sabedoria a Salomão, conforme prometera. Houve paz entre Hirã e Salomão, e fizeram aliança entre si. O rei Salomão escolheu 30.000 operários em todo Israel. Ele os mandava por seu turno ao Líbano, 10.000 cada mês. Passavam, assim, um mês no Líbano e 2 meses em sua casa. Adonirã dirigia os trabalhos. Salomão tinha ainda 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra na montanha, sem contar 3.300 contramestres que presidiam os vários trabalhos, os quais davam ordens ao povo e aos operários. O rei ordenou que extraíssem grandes e belas pedras, que deviam ser talhadas para os alicerces do templo. Os operários de Salomão e os de Hirã
talharam as pedras, enquanto os gibeeus preparavam as madeiras e as pedras para a construção da casa. 2 Crônicas, capítulos 7 e 8. Quando Salomão terminou essa prece, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto com os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, tanta era a glória que enchia o edifício. À vista do fogo que descia e da glória do Senhor que enchia o templo, toda a multidão de israelitas se prosternou com o rosto em terra sobre o pavimento e, prosternados, puseram-se a cantar: Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. O rei e todo o povo ofereceram então um sacrifício em presença do Senhor. Salomão imolou 22.000 touros e 120.000 ovelhas. Foi desse modo que o rei e o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes mantinham-se em seus postos, igualmente os levitas, com os instrumentos de música do Senhor, que Davi tinha mandado fazer para celebrar os louvores do Senhor, quando confiou-lhes essa função de cantar os louvores do Senhor, porque sua misericórdia é eterna. Os sacerdotes diante deles tocavam trombetas, enquanto toda a multidão dos israelitas mantinha-se de pé. Salomão consagrou a parte central do átrio, que está em frente da fachada do templo do Senhor. Ofereceu ali holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que tinha feito não era suficiente para os holocaustos, oferendas e a gordura das vítimas. A celebração dessa festa, presidida então por Salomão para todo o povo de Israel, durou 7 dias. A multidão congregada, desde a entrada de Emate até a torrente do Egito, era enorme. No 8º dia, realizou-se a assembleia solene, pois tinham celebrado a dedicação do altar, assim como a festa, durante 7 dias. No 23º dia do 7º mês, Salomão mandou o povo de volta para suas tendas. Estavam todos alegres e contentes, por causa dos benefícios que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a seu povo de Israel. Acabara, pois, o rei, o templo e o palácio real. Tinha levado a bom termo tudo o que tencionava fazer no templo do Senhor e em sua própria residência. Durante a noite, o Senhor lhe apareceu. Ouvi, disse ele, tua oração e escolhi este lugar, para que seja o templo no qual me oferecerão sacrifícios. Quando eu cerrar o céu e não houver mais chuva, quando ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou quando enviar a peste contra meu povo, se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei sua terra. Doravante, meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar, pois, para o futuro, escolho e consagro este templo, para que meu nome nele resida para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nele para sempre. Quanto a ti, se andares na minha presença, como fez teu pai Davi, se puseres em prática tudo o que prescrevi, se observares minhas leis e meus preceitos, elevarei o trono de tua realeza, como prometi a teu pai, dizendo-lhe que jamais lhe faltaria descendente que ocupasse o trono de Israel. Mas se vos desviardes de mim e negligenciares os preceitos e mandamentos que vos prescrevi, para servirdes a outros deuses e render-lhes culto, então vos exterminarei da terra, que vos dei, e arrojarei para longe de mim este templo que consagrei a meu nome, e dele farei para todas as nações pagãs objeto de fábula e de riso. Este templo, tão excelso, será para todos os transeuntes um objeto de espanto. Eles dirão: como tratou o Senhor dessa maneira esta terra e este templo? E responderão: é porque abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito e se apegaram a outros deuses, prostrando-se diante deles e rendendo-lhes culto. Eis porque fez sobrevir a eles todas essas calamidades. Ao cabo de 20 anos, Salomão tinha construído o templo do Senhor e sua própria residência. Reconstruiu também as cidades que Hirã lhe tinha dado, e nelas estabeleceu os israelitas. Em seguida, atacou Emate de Soba e se apoderou dela. Construiu Tadmor no deserto e todas as localidades que serviam de entrepostos na terra de Emate. Construiu Bet-Horon superior e Bet-Horon inferior, cidades fortificadas providas de muralhas, portas e ferrolhos. Construiu Baalat e todas as localidades que lhe serviam de entrepostos de aprovisionamento, as cidades para os carros, as cidades para a cavalaria e tudo quanto achou bom construir em Jerusalém, no Líbano e em todo o território submetido ao seu poder. Toda a população que tinha sobrevivido dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, tudo que não era de Israel, todos os descendentes desses povos que tinham ficado na terra sem que Israel tivesse podido exterminar, Salomão submeteu-os como pessoal de trabalho pesado, o que são ainda hoje. Nenhum israelita foi empregado nos trabalhos de Salomão como escravo. Foram seus guerreiros, chefes de suas tropas de eleição, comandantes de seus carros e de sua cavalaria. Os contramestres do rei, colocados à frente dos obreiros,
eram em número de 250. Salomão mandou buscar a filha do faraó da cidade de Davi, para a residência que tinha construído para ela. Minha mulher, disse ele, não deve habitar na casa de Davi, rei de Israel. Essa habitação, na qual entrou a arca do Senhor, é um santuário. Então, Salomão ofereceu ao Senhor holocaustos no seu altar, que tinha construído diante do pórtico. Cada dia oferecia os sacrifícios prescritos por Moisés, igualmente aos sábados, nas neomênias e nas 3 festas do ano, festa dos asmos, festa das semanas e festa dos tabernáculos, conforme as disposições tomadas por seu pai Davi, impulsou as diversas classes de sacerdotes em suas funções, assim como os levitas, em seus ministérios de louvar o Senhor e no seu serviço cotidiano em presença dos sacerdotes. Finalmente, os porteiros para cada porta, de acordo com sua categoria. Assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. Em nada se afastaram das disposições que tinham tomado com referência aos sacerdotes, aos levitas e ao que se relacionava com os tesouros. Dessa forma, foi levada a efeito toda a obra de Salomão, desde a fundação do templo até seu acabamento. O templo do Senhor estava, pois, terminado. Então Salomão dirigiu-se a Azion-Gaber e a Elate, nas praias do mar, na terra de Edom. Hirã enviou-lhe, por meio de seus servos, navios e marinheiros experimentados. Eles foram a Ofir com os servos de Salomão, e de lá trouxeram ao rei 450 talentos de ouro. Salmo 65, da Bíblia Ave Maria. Ao mestre de canto, cântico, salmo. Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória de seu nome, rendei-lhe glorioso louvor. Dizei a Deus, vossas obras são estupendas. Tal é o vosso poder que os próprios inimigos vos glorificam. Diante de vós se prosterne toda a terra, e cante em vossa honra a glória de vosso nome. Vinde contemplar as obras de Deus. Ele fez maravilhas entre os filhos dos homens. Mudou o mar em terra firme. Atravessaram o rio a pé enxuto. Eis o motivo de nossa alegria. Domina pelo seu poder para sempre. Seus olhos observam as nações pagãs. Que os rebeldes não levantem a cabeça. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Publicai seus louvores. Foi ele quem conservou a vida de nossa alma e não permitiu resvalassem nossos pés. Pois vós nos provastes, ó Deus. Purificaste-nos como se faz com a prata. Deixaste-nos cair no laço. Carga pesada pusestes em nossas costas. Submeteste-nos ao jugo dos homens. Passamos pelo fogo e pela água. Mas, por fim, nos destes alívio. É, pois, com holocaustos que entrarei em vossa casa. Pagarei os votos que fiz para convosco. Votos proferidos pelos meus lábios, quando me encontrava na tribulação. Oferecerei em holocausto as mais belas ovelhas, com os mais gordos carneiros, imolarei touros e cabritos. Vinde, ouvi vós todos que temeis ao Senhor. Eu vos narrarei quão grandes coisas Deus fez à minha alma. Meus lábios o invocaram, com minha língua o louvei. Se eu intentasse no coração o mal, não me teria ouvido, Senhor. Mas Deus me ouviu, atendeu a voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua misericórdia. Muito bem, chegamos então ao dia 147. Estamos há aproximadamente 7 dias do nosso segundo checkpoint messiânico com o Evangelho de São Marcos. Isso é incrível porque teremos a chance de percorrer este Evangelho no meio de toda essa história e verificar lá em Jesus. Veremos como ele é o cumprimento de tudo que Deus queria que seu povo conhecesse e fosse. Por ora, sigamos adiante. Este é um daqueles momentos em que 1 Reis e 2 Crônicas estão conectados, mas um pouco desconectados ainda. Eles estão falando sobre algumas das mesmas coisas, mas em uma linha do tempo ligeiramente diferente. Ontem tivemos o rei Salomão dedicar a grande oração. O templo é construído e dedicado. A Arca da Aliança está lá. Este é o lugar onde eles vão adorar ao Senhor. Em 1 Reis, capítulo 5, estamos de volta com Salomão coletando os materiais para o templo. Então 1 Reis está um pouco atrás, 2 Crônicas está um pouco à frente. Então pode ser um pouco confuso, mas continuemos seguindo em frente. Salomão ainda está estabelecendo o templo em 1 Reis e lembra-nos a importância e a centralidade do templo. Não apenas porque é onde a presença de Deus permaneceria, mas em 2 Crônicas capítulo 7, recebemos o dom de ouvir a oração de dedicação de Salomão. E desceu o fogo do céu. Os sacrifícios e ofertas foram queimados, foram consumidos pelo fogo, e a glória do Senhor encheu o templo. Isso demonstra o poder da presença de Deus. O templo é essencial, porque a presença de Deus habitaria ali. Isso é absolutamente claro. Mas também é essencial porque é lá que o povo ofereceria sua adoração. É muito crítico entender a importância e a necessidade de adorar a Deus como ele nos pede para adorá-lo. Então, em 1 Reis, capítulo 5, nós temos Salomão trabalhando com Hirã, o rei de Tiro. Hirã era um bom amigo do rei Davi, e ele louva ao Senhor, mesmo não sendo judeu. Ele louva a Deus que Davi teve um filho tão sábio. Ele ajuda com cedras do Líbano, ele também fornece trabalhadores para a construção do templo.
Há também algumas coisas interessantes sobre a leitura de 2 Crônicas de hoje. Salomão termina sua oração, o fogo desce do céu, a glória do Senhor enche o templo, e assim Salomão termina a construção da casa do Senhor, também conhecido como templo e sua própria casa. O Senhor aparece uma segunda vez a Salomão à noite e diz basicamente a Salomão: sempre que você não for fiel, lembre-se de que eu sou fiel. Volte para a adoração do templo. Volte para este lugar. Volte para a minha presença, para a adoração, para a obediência aos meus mandamentos e ouvirei suas orações. Mas Deus também diz a Salomão: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, fazendo conforme tudo que eu te ordenei, guardando os estatutos, estarei contigo, como fui com Davi teu pai. E ele continua: mas, se você se desviar e abandonar meus mandamentos e estatutos e for servir a outros deuses e adorá-los, então eu o arrancarei da terra. Deus está dando ao rei Salomão um mandamento muito claro. Deus deu sabedoria a Salomão, então Salomão sabe das coisas, certo? Deus também lhe deu um aviso direto: seja fiel a mim, fica perto de mim, e eu estarei com você. O que sabemos é que Salomão não fará isso. Em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 11, temos o trecho de que Salomão traz a filha do faraó da cidade de Davi para a casa que ele havia construído para ela, pois ele disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque aquele lugar passou a arca do Senhor e se tornou santo. Então Salomão está mantendo separado, certo? Ele está mantendo a filha do faraó longe, porque ela não faz parte da aliança. Ela faz parte da aliança entre Israel e Egito, mas não faz parte da aliança pertencente ao Senhor. Mas quando Salomão se casou com a filha do faraó, ele estava se abrindo para a idolatria. Adivinha o que vai acontecer? Em vez da filha do faraó ser trazida ao povo de Israel, em vez da filha do faraó ser trazida para a aliança, em vez da filha do faraó aprender sobre o único Deus verdadeiro, o Deus acima de todos os outros deuses, Salomão acha que mantê-la fora do templo é uma coisa boa. Em vez de deixá-la adorar seus falsos deuses do Egito, por que ele não a trouxe para adorar o único Deus verdadeiro, o Senhor Deus? Salomão não faz isso. Além disso, notamos que Salomão tem muitas coisas. Milhares e milhares de carros, milhares de cavaleiros e cavalos. Salomão pode ser sábio, Deus ainda fala com ele em suas orações. Salomão fez o que foi avisado para não fazer. Lembre-se, o templo era o lugar da presença de Deus e também o lugar de adoração. O tipo de adoração e sacrifício que Deus deseja é obediência. E enquanto Salomão era sábio e sabe mais do que ninguém, ele não está disposto a ser obediente. Talvez essa seja uma das nossas quedas também. Sim, nós sabemos, mas simplesmente não queremos. Sabemos o que Deus quer, só não queremos fazer o que Deus quer. Podemos ter uma boa razão para ser assim. Salomão talvez pensasse que havia paz agora, mas talvez não no futuro. Por isso guardar tantos cavalos. Salomão talvez pensasse que havia boas relações com as nações ao seu redor, mas talvez nem sempre fosse assim. Então casou-se com a filha do faraó. Isso pode ter parecido sábio, mas não foi obediente. Se queremos amar a Deus, temos que ser obedientes a Deus. Não há outra forma de amar a Deus a não ser obedecendo a Ele. As duas maneiras pelas quais amamos a Deus é através da obediência e amar ao próximo. Aqui está Salomão, na estrada longe da obediência a Deus e longe de Deus, mesmo que ele tenha sido avisado. Todos nós fomos ensinados também. Então peçamos ao Senhor para ajudar-nos a sermos fiéis. Peçamos ao Senhor para ajudar-nos a sermos obedientes aos seus mandamentos, mesmo quando parece que há algo sábio em outro lugar. Se não for obediente, então não queremos fazê-lo. Não podemos fazer isso sozinhos. Temos corações rebeldes, temos corações desobedientes. Se nós pedimos a Deus para que faça o nosso coração semelhante ao de Cristo, precisamos primeiro aprender que Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.